Com muito carinho, com muito amor, estamos aqui novamente nesta live com todos vocês, agradecendo primeiro a Deus pela oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado nesta quinta-feira. Estamos aqui no Templo da Igreja Brasil para Cristo, na cidade de Santo Ângelo, a bonita cidade de Santo Ângelo, capital das missões. Estamos aqui em nome do Senhor Jesus e queremos falar com vocês, dizendo para que você vai mandando um alô aí, a gente vai interagindo, mandando um WhatsApp, enfim. A nossa equipe está aqui, o Darwin está aqui, minha esposa também, para nos ajudar para que a gente possa fazer uma live bonita, legal. A gente vai interagindo, você pode pedir oração, tá certo? Pode pedir oração, que no final dessa live a gente acaba fazendo aquela corrente de oração do Brasil para Cristo, onde Deus tem encontrado muitas pessoas, Deus tem abençoado muitas pessoas. A intenção nossa é levar uma palavra, ter uma meditação da palavra de Deus com vocês, e uma coisa que eu sempre tenho pedido a Deus, que eu possa ser útil a Deus e útil às pessoas. Esse tempo que a gente vai passar aqui, não seja um tempo perdido, mas seja útil, seja um tempo que venha enriquecer a nossa vida espiritual, venha nos aguçar a nossa fé, que é muito importante. Então esse momento que a gente passa junto aqui, esse momento venha servir de bênção para a tua vida, aos amigos, às pessoas, aqueles que estão aí ligados com a gente já, pode mandar aí um alô e tal, eu vou mandando um abraço com muito carinho, que eu tenho um carinho muito grande por vocês que nos ajudam a fazer esse trabalho. Eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós estamos aqui, adoramos o Teu nome, glorificamos o Teu nome e queremos invocar a Tua bênção, sabedoria dos céus, para que neste momento que nós estamos aqui, entrando nesta live, pregando a Tua palavra, falando das Tuas coisas, e que esta palavra venha do encontro daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Deus, venha curar nesta noite, venha dar um novo direcionamento para as pessoas nesta noite. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, graças a Deus. Eu quero ler um texto com vocês. Se já tem alguém aí, Darwin, eu já vou conversando, já vou mandando um alô legal aí para vocês antes de ler a palavra, tá bom? E com muito carinho que a gente faz esse trabalho. Mandar um abração aqui para o meu querido Valdeci Souza Paz. Abraço, Valdeci, que Deus te abençoe, que Deus guarde você e a tua família também. Nossa querida Fátima Machado, da cidade de Santiago. Fátima, obrigado porque você está ligada aí com a gente. Deus abençoe você, obrigado por estar com a gente aí. Também o nosso querido Cláudio Moraes, ô Claudião, lá da cidade de Santiago, juntamente com a Vera, a irmã Júlia, pessoas do nosso coração que estão ligadas nessa noite, obrigado por você estar com a gente aí. Eu quero ler um texto da palavra de Deus agora, que eu quero fazer uma meditação nesta noite, no capítulo 25 de Mateus, diz o seguinte: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Bem interessante. É um texto muito conhecido no meio evangélico, no meio cristão, e acredito que dificilmente alguma pessoa não tenha já ouvido sobre este episódio, sobre esse acontecimento de Jesus. Uma coisa que eu, lendo a Bíblia agora, me chamou a atenção, sempre algumas coisas nos chamam a atenção, é que Jesus, por mais difícil que esteja a situação, por mais com medo que a gente esteja, Ele sempre traz uma palavra de sossego, tá certo? Os discípulos aqui estavam apavorados com o episódio, porque eles acharam que Jesus era um fantasma na noite, caminhando em cima d'água, e vou ser sincero com vocês aí, eu também acharia, com certeza teria medo.
uma pessoa andando sobre as águas não é comum, não é normal. Mas Jesus, naquele momento que o pessoal entrou num alvoroço, achando que era um fantasma, ele trouxe uma palavra de paz, de sossego. Disse que não era para temer, enfim, ele colocou ordem na casa ali, tá bom? Mas eu quero falar agora, este fato é um fato aparentemente fácil, tá certo? Mas é difícil, se você me entender aí, tá? Então, eu olhando o texto, eu olhei um texto fácil, mas mais difícil. Aqui fala de um ser humano que quer caminhar em cima da água. E a gente olhando o texto, até ele começou bem, mas ele terminou mal. Então, primeiro o Senhor incentiva ele, e depois, a gente analisando o texto, o Senhor termina com uma repreensão para este homem. Mas o fato é que a gente lê o texto aqui e Pedro teve uma ideia que ninguém tinha tido, quem sabe. Ele disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá caminhando por cima das águas até o Senhor. E Jesus disse o seguinte: vem. Jesus incentiva ele disse: vem. E ele, Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quer dizer, ele andou sobre as águas. A gente vê de um lado aqui, quero fazer uma análise com vocês, um pensamento deste texto. De um lado, Pedro, uma atitude ousadíssima, né? Uma atitude tremenda, uma atitude de fé, uma atitude muito ousada. Do outro lado a gente vê no cenário, do outro lado a gente vê Jesus. E Jesus, ele não desconsiderou a atitude de fé de Pedro. E Pedro, ele não queria ir para longe de Jesus. Pedro, eu quero ir ter contigo. Então, quando eu paro diante desse texto, me encanta isso aqui, porque de um lado eu vejo a atitude ousada de uma pessoa, de um ser humano como eu e como você, tá certo? Como nós aqui. Uma atitude ousadíssima. Do outro lado, a gente vê Jesus. E Jesus não desconsiderando, gente, eu fiquei impressionado, porque Jesus não desconsiderou a atitude que Pedro teve, atitude de fé. Então, muito sério isso, uma bênção muito grande nisso. Em Mateus 14:30, diz o seguinte, começa o quê? Olha, veja bem, começa, o Mateus 14:30, se a gente analisar ele com muito carinho, começa com mãs, veja bem, sentindo o vento forte, a Bíblia diz que ele teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou ao Senhor e disse: salva-me. Então aqui, nós estamos diante, que eu quero pensar com vocês nessa noite, se tiver alguém que mandou um alô e tal, eu já posso ir falando o nome, você vai mandando aí, você que está ligado com a gente. Então, aqui eu quero observar com vocês que estão aqui conosco nessa noite, nós estamos diante de dois obstáculos da fé, eu chamo isto. Primeiro, obstáculo que a gente vê no texto, o vento forte. O vento forte toca na água, a água vira em ondas. E uma outra coisa interessante também, que Pedro estava pisando sobre o líquido. Irmãos, na nossa sã consciência, nós não conseguimos pisar em cima da água sem afundar, tá certo? Então, não era em terra firme. Quando deu o vento, obviamente as ondas começaram a aumentar, e a Bíblia diz que Pedro, olhando tudo, a situação natural, tá certo? Era uma situação natural, vento, água, tudo natural. Às vezes a gente gosta de espiritualizar tudo aqui, a gente não vê nenhum espírito. Aqui a gente está vendo o que aqui? A gente está vendo as coisas naturais, o vento batendo na água,
e dando a onda, como eu estava falando, e assustou Pedro. Mas eu também estava pensando sobre esse texto. Todo milagre, gente, se eu perguntar para você, você quer um milagre? Perguntar para o Darwin, o que é um milagre, Darwin? Legal, Darwin, que está aqui na minha frente. Eu quero, todos nós queremos um milagre. Só que um milagre, ele é assustador. O milagre, às vezes não acontece algumas coisas na nossa vida, porque todo milagre ele é assustador, porque milagre significa o seguinte: um fato ou um acontecimento fora do comum. Isso que estava acontecendo com Pedro era um fato, um acontecimento fora da normalidade, fora do comum. Então assusta, e assustou Pedro. E ele estava vivendo esse momento na vida dele. Ele teve medo, e o medo, a gente sabe, eu estou pegando aqui a parte negativa, mas o medo é um estado afetivo, sucedido pela consciência do perigo, enfim, é temor, é receio. Medo é isto. Mas eu quero dizer para você que presta atenção, tanto o vento forte quanto o medo, existe uma coisa que tem dentro de você, dentro de mim. Você que está me ouvindo nesta noite aí, está me dando o prazer de nos acompanhar nesta noite, tem aqui que a gente não vê, mas dentro de você tem algo que eu quero falar para você nessa noite, que é superior ao vento forte, ao medo. Sabe o que se chama isso? Fé. A fé é superior tanto ao vento e superior a estes dois obstáculos. Tanto que Pedro iniciou bem. Quando ele usou a fé, o que ele queria estava acontecendo. Mas o que Pedro queria estava acontecendo era assustador, era assombroso. Então eu quero falar para você que está me ouvindo nesta noite, te prepara. Se você quer algo extraordinário, quer um milagre na tua vida, todos os milagres são assustador como você chegar num velório, está ali um esquife, está um morto, estão velando um morto, o Espírito Santo falar com você, vai lá e ora por aquela pessoa e manda levantar. É assustador, é um fato fora do comum e precisa usar a fé. A fé é superior a isto, a fé ela é superior a estas coisas. Então, isso é muito interessante. Então, a fé é superior. Então, quando Pedro, não só Pedro, quando você que está me ouvindo, você usa a fé, o que você quer começa a acontecer. Então, a fé ela é superior a tudo isto. Mas o grande problema é o vento, e o grande problema aqui é o medo. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, e pode ser que eu esteja falando com pessoas que estão vivendo um momento difícil na sua vida. Eu quero dizer para você que a tua fé é superior a isto. E quando você estava usando a tua fé, estava dando certo, as coisas estavam andando. Mas no momento que a gente coloca dúvida, certo? Coloca dúvida. É que, como eu gosto sempre de falar, não tem nada de inimigo no meio, nada. Aqui é uma coisa tua. Era Jesus ali. Então, que Deus nos ajude. O vento e o medo levam Pedro ao quê? A naufragar. Mesmo ele estando vendo Jesus, falando com Jesus, veja bem, que coisa incrível isto. Mesmo ele vendo Jesus, falando com Jesus, o vento e o medo levam ele a naufragar. Jesus estava ali, gente. Jesus estava incentivando. Nós lemos o texto agora há pouco, que ele queria, se dá para mim, e Jesus disse, vem. Jesus está incentivando eles. Jesus incentiva, mas tem coisas, veja bem, mesmo ele vendo Jesus, mesmo ele estando perto de Jesus, ele começa a naufragar. Porque Jesus, a fé é minha, é tua. E se existe alguém que incentiva a nossa fé, é Jesus. Ele está dizendo, vem, sai deste momento, sai dessa tristeza, sai dessa situação que você está vivendo, e ele incentiva você a sair. Mas quem tem que sair, quem tem que andar aqui é Pedro, gente. É Pedro.
Então, às vezes, Deus vai me pegar no colo. Não funciona assim. Jesus não pegou Pedro no colo. Ele disse, vem, e ele poderia ter acontecido na vida dele um fato fora do comum, um acontecimento fora da normalidade. Porque Jesus opera. A fé nos leva a isto. Então, o obstáculo, gente, é algo que impede ou atrapalha o movimento, o progresso de alguém. É algo que se opõe, é algo que dificulta. E isso nós temos muito, né? Coisas que nos dificultam, coisas que se opõem para que o nosso movimento tenha progresso. Isso nós temos muito, muito, muito. Mas eu quero chamar a atenção para você que está ligado conosco nesta noite, que a fé, ela é superior a tudo isto. A fé remove obstáculos. Tudo que se opõe à fé remove pelo poderoso nome de Jesus. Então, tenha isto na tua mente. Aquilo que se opõe, aquilo que nos dificulta, isso nós temos aos montes, mas a fé vai rasgando tudo isto e a gente vai passando. Então, nós podemos ver um caso que eu acho interessante na Bíblia, um exemplo conhecido na Bíblia, é o caso do cego de Jericó, né? Ele e muitos outros na Bíblia, mas eles nos ensinam que a fé abre caminho, que a fé supera todas as coisas, a fé faz com que o fato e o sobrenatural de Deus nos alcance. Mas veja bem, Jesus não foi lá e pegou o cara pela mão, trouxe ele perto dele, não. Jesus deixou, porque caminhar ele podia, pedir ajuda para alguém ele podia, gritar ele podia. Então tá certo? E as coisas, o milagre de Deus aconteceu na sua vida. Então, obstáculos que impedia a vitória na vida de Pedro, não foi Jesus, não foi Jesus. Às vezes a gente diz, Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí para mim, não está ouvindo minha oração. Gente, olha aqui o texto, analisa o texto. O obstáculo que impediu a vitória, a caminhada de Pedro, não foi Jesus, porque Jesus, inclusive, estava incentivando ele. Pedro tomou a atitude certa, Jesus incentivou, mas uma coisa aconteceu e não deu certo. Certo? Olha, veja bem, Pedro tomou a atitude certa, Jesus incentivou, mas não deu certo, por causa do vento e do medo. Porque se dependesse de Jesus, ele teria conseguido. Você sabe que eu quero terminar isso com vocês aqui, esse bate-papo com vocês. Tem mais alguém aí, Dário? Maria Rodrigues, ela pede oração pela família. Tá bom, querida Maria Rodrigues, obrigado aí pela presença, obrigado que está ligada com a gente e está pedindo oração pela sua família. Agora na corrente aqui, na corrente de oração, a gente já coloca a família da senhora. Muito obrigado porque está ligada aí. Sabe o que eu vejo aqui, quero encerrar com vocês nesse pensamento? Sabe o que eu vejo nesse texto aqui? O afundar de Pedro decepcionou Jesus. Decepcionou Jesus. Quem sabe o teu enrosco aí, o teu enrolo, essas brigas cotidianas, brigando contigo mesmo, certo? Tem decepcionado Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus esperava que ele conseguisse. Jesus esperava que ele conseguisse andar sobre as águas. Esta palavra nesta noite é para que a gente entenda, que se nós temos obstáculos, se nós temos enfermidades, se nós temos muitos tipos de dificuldades, coisas que se opõem ao nosso progresso, à nossa caminhada, eu quero dizer que tudo isto, a fé supera. E eu nem sei, gente, aqui eu estou olhando para Jesus, Jesus não está olhando com um olhar para Pedro de amor, que pena, né, Pedro? Não conseguiu, né? Não. Jesus, eu olho pelo texto, Jesus está decepcionado com Pedro. Porque Pedro era um discípulo, e discípulo é aquele que segue o mestre, e Jesus já esperava que ele conseguisse. Você sabe que pode ser
Eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Pode ser que às vezes Jesus está decepcionado com a gente. Tem coisas que já nós deveríamos estar lá na frente. Tem coisas que pela fé que a gente tem em Jesus, pelo tempo de fé, pelo tempo de vivência, de experiências e de coisas que têm acontecido na nossa vida com Deus, o Senhor Jesus já esperava que a gente estivesse lá na frente. E às vezes a gente fica aí chorando, se lamentando, tá certo? Com coisas que a fé supera. A fé supera tudo isso. A fé em Jesus, a fé nele. Ele disse: vem, Pedro, tu quer caminhar aqui sobre o líquido? Ninguém tinha caminhado? Vem, Pedro, vem, pode vir. Ele incentivou, tá certo, gente? Então, o que eu observo nesta história é uma coisa muito séria. Eu vejo um Jesus decepcionado com Pedro. Por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que tu duvidaste? Agora eu vejo Jesus falando para uma mulher lá, para a mulher aquela que tinha uma hemorragia de 12 anos, grande é a tua fé. Vejo para a mulher Sirofenícia, mulher, grande é a tua fé. Agora para um discípulo, gente, para um discípulo, para aquele que diz que é crente, que serve a Deus, estou 200 anos na igreja, 100 anos na igreja, legal, gente. Mas às vezes Jesus está decepcionado, porque ele, com coisas naturais, a gente poderia ter passado, poderia ter vencido, já ter vencido isto. Porque a fé, ela supera todas essas coisas. Então, quero encerrar com vocês aqui, o pensamento desta palavra. Jesus esperava que ele conseguisse andar sobre as águas. Jesus esperava. Gente, você consegue. Seja forte. Acredite em Deus. E nós vamos orar agora com vocês. Eu quero deixar esse pensamento para que você também pense a palavra, você leia, analise e pense. Jesus, quando eu encerrei a leitura desta palavra, eu anotei aqui porque eu anoto. Eu anotei o seguinte: Jesus estava decepcionado com Pedro. Você decepcionou. Porque Jesus estava ali. Pedro tomou a atitude certa. Jesus estava ali. Tudo estava legal, mas deu errado. Deu errado por quê? Porque ele deixou o vento e o medo entrarem no meio da fé. Quem sabe muitas coisas estão dando errado na tua vida aí, meu amigo, minha irmã, meu irmão, porque você tem deixado o medo entrar aí. Medo é receio, medo é que alguma coisa venha a acontecer, não vai acontecer nada. A fé supera tudo. Que Deus abençoe vocês. Eu quero fazer agora a oração com todos vocês, a oração, aquela oração que a gente faz, aquela corrente de oração do Brasil para Cristo, tá certo? Eu chamo do Brasil para Cristo corrente, por quê? Porque eu estou aqui na cidade de Santo Ângelo, tem gente em tem gente em Bento, tem gente em Santiago, tem gente em Juí, tem gente em Catuípe, um monte de lugar aí, e muito, quem sabe lá do outro lado do Brasil ligado com a gente agora. Então nós vamos fazer essa corrente, nós vamos orar, e Deus vai encontrar você no nome de Jesus, porque assim eu creio, gente. E tem mais uma: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Nós estamos aqui no nome de Jesus. Pai, eu estou orando neste momento, porque o Senhor um dia antes de subir me passou uma procuração, e eu estou com esta procuração na minha mão, no meu coração, e pela fé eu tenho esta procuração, porque o Senhor disse que nós íamos orar pelos enfermos e eles iam ficar curados. E o Senhor também disse que nós iríamos repreender os demônios. Então, Senhor, eu estou com essa procuração e outros milagres que o Senhor tem colocado para que a gente faça esse trabalho. Eu sei que tem pessoas aqui que nem essa senhora que pediu oração por ela e por sua família. Eu não sei o que está acontecendo na sua família, mas eu quero pedir, segundo a necessidade de cada um agora, seja encontrado por Deus, seja tocado por Deus, seja alcançado por Deus neste momento. Eu repreendo todo tipo de enfermidade, todo tipo de mal emocional, físico, psicológico, espiritual. Senhor, espíritos de enfermidades comecem a sair agora também, no poderoso nome de Jesus. Pessoas que estão desequilibradas também emocionalmente por causa do tempo, deste tempo que nós estamos vivendo, que tem afetado as pessoas e elas têm se desequilibrado, meu Deus.
Em nome de Jesus, eu estou repreendendo todo o mal. Entra com a cura, entra na mente, no coração, na vida, restaura a saúde física, restaura aquilo que está doente. Eu falo com câncer, mando embora. Eu falo com problemas na área que for necessário, dor de cabeça, problema de visão, Senhor, problema nos ossos, problemas no sangue, depressão, todo o mal que está sobre esta pessoa, saia agora no nome de Jesus. Problemas no fígado, vesícula, problemas, Senhor, no coração, essas pessoas sejam tocadas por Ti agora, no nome de Jesus, e sejam grandemente abençoadas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, gente querida. Deus abençoe, dizendo que os trabalhos aqui na nossa cidade, os nossos cultos, nós temos cultos aos sábados, 3 horas da tarde, culto de mulheres. No domingo, 7 da noite, também nós temos às 6 horas da tarde os nossos jovens, tá bom? Um grande abraço, dizendo que amanhã, certo? Se alguém aí quer mandar um pedido de oração, amanhã, a partir das 6 horas da manhã, nós abrimos a igreja, já tem um pessoal orando aqui das 6 da manhã até as 6 da tarde. É um culto de intercessão, só de oração, tá bom? Um abraço. A Carla Machado e a irmã Araci Machado pedem oração. Tá bom, irmã Carla, gente querida ali da cidade de Santa Maria, irmã Araci Machado, também pede oração. Pode ter certeza que nós vamos colocar vocês aqui em oração amanhã, tá bom? Deus abençoe. Um lembretezinho, se alguém quiser orar com nós aí, escolhe um horário um horário do dia aí, tá bom? Das 6 da manhã até 6 da tarde, ou hora meia hora, ou hora 1 hora, você vai estar em corrente conosco aqui na Igreja Brasil para Cristo, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço, uma boa noite.